Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da primeira carta a Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo 17. Na última aula estudamos até o versículo 16, falamos sobre alguns detalhes a respeito da disciplina eclesiástica, como tratar com os diversos grupos etários da igreja, também como a igreja deveria lidar com as viúvas e ser bastante criteriosa, a igreja, no trato com as viúvas, no alistamento e na aceitação de uma lista de pessoas, de viúvas, para que sejam cuidadas pela igreja. A partir de hoje nós vamos falar a respeito de detalhes da vida e comportamento de anciãos, sua disciplina, e como Timóteo, na qualidade de pastor dessas pessoas, deveria se comportar. Vamos para a leitura, então, de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, antes de entrarem em juízo, enquanto os de outros descobrem-se depois. Da mesma forma também, as boas obras são manifestas antecipadamente, e as que não o são não podem ficar ocultas. Você deve ter notado que há uma diferença de tratamento dos anciãos referidos aqui neste trecho bíblico com os anciãos referidos nos versículos anteriores a este, até o 16, anteriores a este 17. Lá Paulo diz que Timóteo não deveria repreender asperamente um ancião, mas tratar como se fosse um pai. E aqui ele fala a respeito de tratar com severidade publicamente, repreender publicamente para que os outros aprendam a ter temor. Mas por quê? Não parece ser uma contradição? A questão aqui é o emprego da palavra ancião naquele contexto e agora neste contexto. A palavra original é presbítero, pode ser que ela esteja na sua tradução em vez de ancião, mas significa a mesma coisa. Até a lição anterior nós estamos falando dos anciãos de uma forma geral da igreja, as pessoas mais velhas da membresia em geral. E aqui nós estaremos falando de anciãos que trabalham na igreja, na área administrativa, na liderança, que labutam, governam, que ensinam, que pregam a palavra. Então são categorias diferentes de anciãos. E você vai perceber que categorias diferentes fala de responsabilidades diferentes. O versículo 17 diz que os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra. O que significa isso? Que eles devem ser sustentados pela igreja, mas sustentados com folga até em relação a uma pessoa comum. Se eles trabalham bem, se eles governam bem, se eles estão fazendo bem a obra do Senhor, isso tem que ser reconhecido pela igreja. E isto serve para aquela época e para hoje também. Não estamos falando aqui de pastores que enriquecem à custa da obra do Senhor, à custa da igreja, enquanto existem pessoas que até passam por apertos. Não estamos falando de enriquecer na obra do Senhor. Capítulos adiante desta mesma carta vão falar a respeito disso. Que isso não é uma atitude elogiável, pelo contrário, é até uma atitude desprezível, condenável da parte de líderes que querem enriquecer à custa da obra do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é que a igreja deve sustentar e bem
os que trabalham bem, os que governam bem, que pregam bem a palavra, ensinam bem a palavra. Tem que ser considerados pela igreja. E não pode ser considerados como meros empregados da igreja, de maneira que nós vemos muitas igrejas fazer isso. Eu pago o pastor, ele tem que pregar para mim no domingo, ele é que tem que cuidar dos projetos. Que é isso, minha gente? Não é assim que diz a palavra do Senhor. Todos nós temos ministérios, cada um de nós tem um ministério para executar, cada um de nós tem um dom para colocar em prática, em atividade. Cada um de nós foi chamado pelo Senhor para atuar no corpo de Cristo. Cada um de nós é membro do corpo de Cristo. E cada membro do corpo tem que fazer a sua parte para o corpo funcionar. Não é só o pastor. Não é porque a igreja paga o seu pastor, remunera, que tudo fica nas costas dele. Isso é até uma vergonha para a igreja. E nós temos que pensar uma coisa dessa. É um comportamento indigno da igreja deixar tudo sobre o pastor. E aí a igreja fica assistindo o trabalho e às vezes o desgaste excessivo do pastor da igreja. Agora, uma coisa interessante, o Paulo escreve que especialmente aqueles que labutam na pregação e no ensino devem ser considerados dignos de duplicada honra. A palavra traduzida por labutar aqui, kopiontes em grego, afadigar-se, fala da pessoa trabalhar até a exaustão. Hoje nós temos, veja só, hoje os que pregam, que ensinam, tem muitos recursos, né? Tem até cursos rápidos de teologia, podem pegar sermões até prontos na internet, o que não é coisa elogiável também. Mas o que eu quero dizer é que hoje nós temos muitos recursos. Eu preparo uma aula, eu tenho muitas versões da Bíblia à disposição, muitos livros. Qualquer dúvida eu coloco, digito ali na internet e localizo rapidamente, vejo concordâncias. Nós temos tudo à mão hoje. Bom, algumas coisas devem depender disso que eu estou falando. Primeiro, aqueles que trabalham na área do ensino e que pegam sua revista de escola dominical e o texto bíblico correspondente e leem apenas isso, depois vão lá, como se só para se desincumbir de uma obrigação, só porque foi escalado, estão fazendo coisa errada. É uma vergonha fazer isso. Porque é exigido daquele que assume um cargo que o faça com zelo. Nós estamos tratando da palavra de Deus, não é de qualquer ensinozinho. E também estamos tratando do ensino da palavra de Deus para seres humanos. O nosso ensino pode ter repercussão no destino eterno dessas pessoas, de como essas pessoas, qual o nível de dignidade que essas pessoas vão ter nesta vida e qual é a qualidade de vida que eles vão ter na eternidade. O destino eterno dessas pessoas pode estar dependendo do que nós estamos ensinando. Por isso é que, repito, né, mais uma de muitas vezes aquilo que nós lemos na Bíblia. Muitos de nós não queiram ser mestres, ensinadores, pois que receberemos mais duro juízo. Portanto, professores, pregadores, conselheiros, ensinadores, inclusive ensinadores de crianças, prestem atenção a isso. Faça direito a obra do Senhor, dedique-se, gaste tempo, deixe o sono e lazer, se necessário, de lado para você aprender a palavra de Deus, preparar bem a sua aula e ensinar de forma digna, não importa a faixa etária. Ensinar de forma digna não é simplesmente se livrar de uma incumbência de domingo de manhã. Vamos fazer direito isso, porque Deus está de olho nisso, Ele está presenciando o que nós estamos fazendo e como é que nós estamos nos comportando em relação à palavra dele e em relação às pessoas que nos ouvirão também, pessoas que Ele ama e quer que sejam muito bem ensinadas por aqueles que assumem essa posição. Esta é uma posição. A outra que eu quero dizer é que, como eu disse, hoje nós temos muitos recursos para estudar, aprender e ensinar. As pessoas não tinham naquela época de Paulo. Não tinha internet à disposição, muitos livros, bíblias em várias versões, comentários, 2000 anos de comentários de estudiosos, de exegetas, que estão à disposição para nós estudarmos aquilo que eles já estudaram até a exaustão. Eles não tinham isso. Então o que eles tinham que fazer? Não tinham nem o Novo Testamento à disposição, quando Paulo escreveu isso. As pessoas não tinham o Novo Testamento. Estava sendo escrito ainda, o cânon não havia sido formado, eles só tinham o Antigo Testamento. Então os ensinadores da época tinham que ouvir aquilo que os apóstolos ensinavam, lembrar-se disso, aplicar a própria vida para poder ter uma memória viva da palavra que aprendeu e comparar isso com o Antigo Testamento para transformar em ensino. Gente,
é uma vergonha até para nós, que com tanto recurso à disposição, quando nós nos comparamos aos ensinadores do tempo de Paulo, nós muitas vezes sejamos tão negligentes com o ensino bíblico. Irmão, irmã, se você se sente chamado ou está executando o ministério do ensino, não importa se você vai dar aula para uma pessoa ou para 1000 pessoas. Esmere-se em ensinar, diz a palavra do Senhor. Dedique-se a ensinar com todo o seu coração, de todo o seu intelecto, com todas as suas forças, aos pés do Senhor, pedindo misericórdia para você desempenhar bem isso. E se você tem o dom de ensinar, então a sua obrigação é muito maior, porque Deus equipou você com o dom do Espírito Santo para ensinar. É interessante eu falar de dom, é que alguns comentaristas, alguns eruditos até, dizem que os dons espirituais são coisa do passado, são coisa da igreja primitiva, que hoje não são mais necessários, eram necessários naquela época, que hoje não se manifestam mais. E existe gente que inclusive diz que para a pessoa ser cheia do Espírito Santo não precisa manifestar os dons espirituais. Eu não sei de onde essas pessoas tiram isso, porque nós podemos ver pela Bíblia Sagrada que esta não é a verdade. E eu vou contar para vocês uma história que ilustra isso. Eu tenho pena, viu, de pessoas que falam desta maneira, sem terem experiência, porque estão falando daquilo que não sabem, daquilo que não entendem. Olha só a história que eu vou lhe dizer. Eu ouvi pessoas crentes, inclusive com curso superior, mas também outros que não têm, dizer que o homem não foi à Lua. Que isso tudo foi uma invenção, uma armação dos americanos. E acham que existem muitas provas a respeito disso. E outras pessoas, crentes também, com nível superior ou não, dizer que a Terra é plana. E acham muitos argumentos para defender seu ponto de vista. Eu conheci, em abril de 2014, na Academia da Força Aérea, um astronauta da NASA chamado Charles Duck, um senhor velhão, muito simpático, grandalhão, 1,83 m. Hoje está com 87 anos. E ele contou que foi à Lua. Esteve lá em abril de... Vocês podem pesquisar na internet. Charles Duck pisou a Lua em abril de 1972, quando eu tinha 36 anos de idade. Deixou lá um retrato da sua família. Ele disse, eu assisti a palestra dele, eu estava a 10, 15 metros de distância dele. Ele disse que estava tão empolgado de estar na Lua que saltitou, deu uns pulinhos e numa dessas ele se desequilibrou e caiu de costas. E isso poderia ter causado a morte dele de forma horrível se tivesse rompido o traje espacial dele. Imagine agora um desses que acreditam que é mentira que o homem foi à Lua. Eles não acreditam porque não acreditam, né? Não tem base. Só acreditam porque não quer acreditar, não quer acreditar, né? Assim como tem gente que não acredita porque não quer acreditar nos dons espirituais para hoje. Aí dissesse por Charles Duck, eu não acredito que o homem foi à Lua. O que o Charles Duck quer dizer? Mas eu fui à Lua. Eu pisei a Lua. Eu sou um astronauta. Eu estive lá. E alguém dissesse para ele assim também que a Terra não é redonda, a Terra é plana. Ele tem uma frase que está inclusive circulando na internet em que ele diz, a Terra que eu vi do espaço é redonda. Então ele viu a Terra fora da Terra, a grande distância daqui. A muitos quilômetros de altitude, ele viu a Terra, ele viu que a Terra é redonda, sem falar das muitas provas científicas. Então como é que alguém poderia dizer por Charles Duck que o homem não foi à Lua e que a Terra é plana? Como é que alguém poderia dizer isso para ele? Ele ia rir, ia dizer, você pode falar o que você quiser, se você não quiser não precisa acreditar em mim, mas eu tenho experiência, porque eu fui para a Lua e eu vi a Terra de uma certa distância e sei que ela é redonda. Então não quiser acreditar, paciência, não acredite. Eu posso dizer a mesma coisa para as pessoas que não acreditam na manifestação dos dons espirituais para os nossos dias. Eu posso dizer, assim como muitas pessoas, milhares ou milhões de pessoas podem dizer a mesma coisa, dizer, você não acredita? Então o que eu posso fazer, né, irmão? Irmã, não acredita, não acredita. Mas eu sou testemunha, eu, Hermógenes, que estou falando para vocês, sou testemunha de que os dons espirituais são para a atualidade. Eu recebi do Senhor. Eu sei o que o Senhor tem feito nos nossos dias, eu tenho visto, tenho sentido, tenho presenciado, tenho participado e tenho experimentado. Então, você vai dizer que eu sou mentiroso, que eu estou equivocado, que faz 34 anos que eu estou enganado a respeito disso, que tudo quanto eu estudei da palavra até agora não serviu para me desmentir que eu sou um mentiroso?
Eu tenho experiência disso. Então, assim como você pode até dizer que a Terra é plana e que o homem não foi à Lua, você também pode dizer que não existem dons espirituais para hoje. E eu vou fazer o quê? Eu vou rir. Eu vou rir. Porque eu sei que eu não estou mentindo e eu sei que eu tenho experiência. Assim como o Charles Duck poderia olhar para você ou para outras pessoas que não acreditam e rir. Então, não fale do que você não entende. Não diga que é mentira uma coisa que você nunca provou e não sabe. Existem tantas coisas que você e eu não sabemos e não conhecemos. Como é que nós vamos julgar? Como é que nós vamos avaliar, dizer se são verdadeiras ou não, se nós não provamos, não experienciamos, não experimentamos aquilo? Mas com relação aos dons espirituais, eu sou prova viva. Eu experimentei, eu recebi. Eu tenho experiência com Deus, eu sei disso. Se você for, eu até convido você comigo lá para Atos capítulo 2, o livro bíblico. Você levou um susto agora em relação aos dons espirituais? Nós vamos voltar aqui, nós estamos falando da Bíblia, viu? Atos dos Apóstolos capítulo 2. No dia de Pentecostes, houve uma efusão do Espírito Santo, lembra? Você vai falar, talvez, né? Você que não acredita nos dons do nosso dia vai dizer, sei, claro, houve, está na Bíblia, foi para aqueles dias. Mas talvez haja alguma coisa lá na narrativa bíblica que você não tenha percebido ainda, né? Precisa estudar mais, né? Então vamos ler lá, Atos capítulo 2, a partir do versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quer dizer, havia gente de todos os idiomas conhecidos ali, certo? De todas as línguas. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros, por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Né? Piorou ainda, né? Além de ser judeus, eram da Galileia, que eram desprezados ainda, eram considerados incultos, burros. Versículo 8. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? E aí falam de diversas nacionalidades que estavam ali. Versículo 11. Todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos todos diziam uns aos outros, o que isto quer dizer? Mas outros, zombando, diziam, eles estão embriagados com vinho. Então você vê que existe gente de todo tipo para criticar a obra do Senhor. Já naquele tempo havia, né? Hoje é fácil dizer que os dons são só para aquela época e não são para hoje. E naquela época, como estava na cara, o que eles diziam? Ah, estão embriagados. Então parece que as pessoas sempre arrumam uma desculpa para falar daquilo que não sabe, não está entendendo. Então Pedro, né, que se colocou em pé, disse que essas pessoas não estão embriagadas como vocês estão pensando. Versículo 16. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. Acompanhe comigo, versículo 17. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. É dom espiritual? É. Derramou o Espírito Santo, não foi? Os vossos jovens terão visões, dom espiritual. Os vossos velhos terão sonhos, revelação espiritual. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão, dons espirituais. E aí vai. Sim, como é que isso prova que os dons espirituais são para os nossos dias? Pedro disse que Joel profetizou esse acontecimento, certo? E que lá no dia de Pentecostes se cumpriu isso. Mas terminou o cumprimento? Não. Por quê? Porque ele diz assim, acontecerá nos últimos dias. Ora, se então os dons cessaram naquela época, porque a promessa era para os últimos dias, então os últimos dias também cessaram. Já acabaram os últimos dias. E o que nós estamos vivendo hoje? É o day after? É o dia depois dos últimos dias? Nós estamos vivendo já um novo período diferente daquele. É um período diferente daquele da fundação da igreja? É outra história agora? Ou nós estamos vivendo a história pós Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo, o nascimento da igreja? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, porque senão nós estaríamos num vácuo de tempo que não tem nada a ver com aquela época do surgimento da igreja e do dia de Pentecostes. E se nós estamos então vivendo os últimos dias, nós estamos no período
que foi profetizado pelo profeta Joel, o Joel, que disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito. Então nós estamos no período em que Deus derrama do seu Espírito Santo e concede dons espirituais para as pessoas. Joel não falou que seria no princípio, na fundação da igreja, somente no dia de Pentecostes e nos primeiros anos da igreja primitiva que derramarei do meu Espírito Santo e algumas pessoas profetizarão, terão sonhos, terão visões. Falou isso? Falou que não. Falou que são nos últimos dias. E nós estamos vivendo esse período dos últimos dias. Outra coisa interessante é que, a respeito dos dons de línguas, algumas pessoas incrédulas que não sabem o que estão falando, não sabem, porque se soubessem não falariam isso. Existem eruditos que falam isso, que os dons de línguas são línguas conhecidas, são idiomas humanos. A gente não viu isso na palavra. Mas aqui está dizendo que as pessoas de várias nacionalidades estavam ouvindo o que os discípulos de Jesus falavam no próprio idioma. Sim, você não percebeu que a Bíblia não diz que os discípulos estavam falando nos idiomas. A Bíblia diz que as pessoas das outras nações ouviam os discípulos falar na língua deles. Isso por si só já é um milagre. Por si só já é um milagre, já é uma maravilha. Que fica patente dom espiritual de falar em línguas. E que servos do Senhor Jesus podem falar em outros idiomas. Eu sei, eu conheço casos disso, de pessoas que falam em outros idiomas, mesmo que não conhecem, para que Deus dê uma mensagem para a pessoa que fala outro idioma. Eu já sei de casos disso. E você talvez já tenha ouvido falar histórias assim. E se você ouviu falar de histórias assim, é porque você sabe que os dons espirituais são para os nossos dias. Mas aqui, o interessante é que Deus tanto deu capacidade para os discípulos falarem em outras línguas, quanto deu capacidade para os ouvintes ouvirem cada um no seu próprio idioma. Porque você imagina a balbúrdia de pessoas falando em línguas, aquele monte de gente que estava orando, daqui a pouco todo aquele pessoal foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em outras línguas, todo mundo falando, a confusão era tão grande que pessoas diziam que eles estavam bêbados, porque tão grande era a confusão de línguas, mas as pessoas que estavam ali assistindo aquele espetáculo diziam, mas eu estou entendendo tudo o que eles estão falando, porque eles estão falando no meu idioma. Outro, também, eu estou entendendo tudo que eles falam, eu falo uma língua diferente. Então Deus capacitou também os ouvintes a ouvirem cada um no seu idioma. Viu que então foi desconstruída agora a ideia de que eles não estavam falando de línguas estranhas, mas falando em idiomas conhecidos. Mas se fosse assim, por que Paulo diria, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos? Língua dos homens é isso que a gente conhece, português, francês, inglês, alemão, hebraico, grego, espanhol, japonês, mandarim. Essas são línguas dos homens. E as línguas dos anjos, quais são? A que Paulo se referiu. E ele disse que orava em línguas muito mais do que os crentes de Corinto. Quais são essas línguas dos anjos? E também diz que aquele que fala em línguas, fala em mistérios com Deus. Não está dizendo que fala um idioma. Por que a pessoa iria orar em outro idioma para conversar com Deus? Falar mistérios com Deus? Gente, não vamos criticar aquilo que nós não entendemos. Se você não quer receber dom espiritual de Deus, diga isso para Ele. Mas não diga que não acredita que isso existe. Porque Deus ainda é o mesmo. O Espírito Santo é Deus e é o mesmo. E a igreja continua a necessitar dos dons espirituais para a sua edificação, para que a obra do Senhor tenha progresso. Os tempos eram muito difíceis na época da igreja primitiva e precisava de dons espirituais. Agora os tempos estão muito fáceis, né? Nossa, está tão fácil ganhar, não? É só o crente botar o nariz na porta da igreja que ele já está ganhando 5 almas para Jesus, só de pôr o nariz na porta da igreja, não é isso? Não é, não. Hoje em dia está muito mais difícil ganhar almas para Jesus do que naquela época. Então isso mostra que nós precisamos muito mais da ajuda de Deus. Estamos precisando muito. E Deus mudou o sistema então, sendo que nós temos grande necessidade da ajuda dele. Nós precisamos do poder dele, dos dons dele, para poder dar continuidade à obra. Deus não mudou. Então fica aí a dica, irmãos. Não vamos criticar aquilo que nós não entendemos, aquilo com que nós não temos experiência. Vamos dar prosseguimento aqui, versículo 19. Não aceites acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas.
Aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Isto é, olha, os anciãos em geral da igreja têm sua responsabilidade de se manter na sã doutrina e cumprir a palavra de Deus. E se pecarem, devem ser repreendidos com brandura, como se fossem pais. Mas os obreiros estão numa posição de destaque. Eles são ouvidos e vistos pelo povo em destaque. Se pecarem, aqui diz, aos que vivem em pecado, isto é, que possivelmente já foram repreendidos pelo pastor, mas continuam persistindo no erro, repreende-os na presença de todos. Por que repreender na presença de todos? Porque já deve ter sido advertido pelo pastor da igreja. E agora ele continua, vai fazer o quê? Vai ficar falando, só visitando e falando? Então é obreiro, falando publicamente que ele continua no erro. Aqueles da igreja que já sabem que o obreiro está em erro, está cometendo pecado, está insistindo nisso, precisam perceber que a igreja, o pastor da igreja, toma providências com isso, que a igreja tem responsabilidade com a palavra de Deus. E também, falando isso publicamente, evita distorção, porque aquela repreensão dada em público, a pessoa pode contestar, pode se defender, pode dizer, não foi bem assim, então evita a distorção do caso. Demonstra a seriedade da igreja no trato com as coisas erradas e gera temor nos demais líderes. Os outros líderes vão ficar com as barbas de molho dizendo, não, o meu pastor não está aqui para brincadeira, ele não está aceitando as pessoas, os demais líderes fazer o que quer, fazer o que está na cabeça, cometer pecado e dizendo que vai ficar por isso mesmo. Já falei para vocês que conheci igrejas, denominações, ministérios grandes em que um obreiro pecava gravemente numa congregação. O que acontecia? Ele era transferido para outra congregação distante, outra cidade, para pastorear outra igreja, porque aí ele chegava lá, ninguém sabia do que estava acontecendo na época, e pronto, transferia o pecado junto com o pecador para outra igreja distante e voltava outra pessoa na congregação aqui. Não está de acordo com a palavra de Deus. É necessário repreender, oportunizar a defesa, a explicação, mas é necessário tratar o assunto para que não contamine a igreja e também para a igreja não fique mal falada pela sociedade ao redor. Quem é que vai levar a sério uma igreja que deixa as pessoas permanecer em pecado, principalmente seus líderes, e fica tudo por isso mesmo? Versículo 21. Conjuro-te diante de Deus, quer dizer, olha, estou gerando uma obrigação para você diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. O que significa aqui, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos? Algumas pessoas, alguns estudiosos, não tendo argumentação razoável a respeito de anjos eleitos, dizem que são anjos que foram eleitos para o juízo final. Que bobagem, né? Que bobagem isso. Fogem do contexto, não conseguem dar uma explicação razoável, porque há uma implicação séria nessa expressão aqui, que nós vamos ver agora. Se os anjos são eleitos também, quem são esses anjos? Bom, a gente entende que são os anjos que não pecaram junto com Lúcifer e os que se transformaram em demônios. Mas por que eles são eleitos? Deus os elegeu para não pecar? Então eles não tinham livre escolha? E os outros tinham? Vejo que isso é uma ideia incoerente, não é isso? Então eles foram eleitos para quê? Eles pecaram também, Deus os elegeu para salvação? Não, porque eles não pecaram. Então o que significa eleitos aqui? Bom, nós podemos abordar essa expressão de dois pontos de vista. Primeiro é o calvinista. Se eles são anjos eleitos, assim como a igreja é composta de pessoas eleitas para a vida eterna, então nós somos obrigados a acreditar que Deus escolheu os anjos que iam permanecer com ele pela toda a eternidade, enquanto Deus despachava o restante para os quintos dos infernos junto com Lúcifer e Satanás. Lúcifer e Satanás. Isso é um absurdo, porque foram os anjos que viraram demônios que escolheram pecar, e estes aqui não quiseram seguir Lúcifer. Então por que eles são chamados eleitos? Porque eles, sendo confirmados em santidade, eles
quiseram permanecer santos e fiéis a Deus, então, tendo eles decidido, livre-arbítrio, voluntariamente, opinião própria, decidido permanecer com Deus, Deus os acolheu. Quer dizer, vocês vão ficar comigo. Foram eleitos na santidade, foram eleitos pela escolha que eles fizeram. Então você veja que o ponto de vista calvinista aqui da eleição incondicional de Deus não se sustenta, porque isso não pode ser aplicado aos anjos. Como é que eu vou aplicar o mesmo conceito de modos diferentes? Então, transportando isso agora para o não calvinismo, para a ideia do livre-arbítrio, nós entendemos que as pessoas eleitas são aquelas que decidiram ficar com Jesus Cristo, então foram eleitas para ficar com Deus. Deus os elegeu. É o que está na Bíblia, Efésios. Ele nos elegeu em Cristo. Quer dizer, as pessoas que decidiram ficar em Cristo foram eleitas por Deus para ficar na presença dele. Mas a questão aqui, Paulo, que está conjurando Timóteo, é para fazer, sem prevenção, guardar estas coisas. Nada fazendo com parcialidade. E o que Paulo quer dizer com isso? É que Timóteo não poderia colocar as emoções dele, as preferências dele na balança, sem prevenção nenhuma. Não, quando é para julgar aqueles que estão em erro e em pecado, ele tem Timóteo e os pastores e a igreja tem que fazer isso com base na palavra de Deus, com misericórdia, com amor, com temor do Senhor, mas é com base na palavra de Deus, não é com base nas preferências. Então, porque duas pessoas cometeram o mesmo erro em épocas diferentes, mas aquela que é a minha amiguinha, que eu gosto muito, com quem eu gosto de trabalhar na obra do Senhor, eu vou alisando e deixando o negócio de lado, vou ser mais brando. E aquela outra com quem eu nunca fui muito com a cara daquele irmão mesmo, então eu posso pesar mais a mão negativo. Não pode haver prevenção, não pode haver parcialidade, o julgamento tem que ser justo e a igreja tem que julgar. Paulo não está dizendo para Timóteo julgar os casos. E ainda tem gente que diz que nós não devemos julgar. Não, porque a Bíblia diz que nós não... Mas que isso? A recomendação é não julgar para não ser julgado. Isto é, nós temos... Quando nós julgarmos alguém, isso é uma recomendação. Quando nós julgarmos alguém, vamos saber que nós estamos nos colocando também na mesma posição de ser julgados, com base nos mesmos princípios que nós estamos usando. Então, aquilo que nós cobramos de alguém, quando nós botamos o dedo na cara de alguém a respeito de erros, nós estamos nos colocando também na vitrine, para que quando nós errarmos, pisarmos na bola, isso da mesma maneira aconteça com a gente. Então, não quer ser julgado? Então não julgue também. Mas o julgar aqui é atuar sem misericórdia, atuar sem conhecimento, porque a igreja tem o dever de julgar os erros que acontecem. E nós vamos ver mais adiante que está julgando até o comportamento social, comportamento religioso das pessoas, para poder nomear os obreiros. Como é que vai nomear sem julgar, sem saber o que está acontecendo? A ninguém, versículo 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Isto é, não se precipite, você não conhece, quer escolher a pessoa para um ministério, para o pastoreio, para ser líder de alguma coisa, não seja precipitado em consagrar essa pessoa. Aqui está falando a palavra mais especificamente para os pastores. Aliás, quem consagra pessoas na igreja com departamento é o pastor. Entende isso? Porque tem gente que acha que pode usurpar essa função do pastor e ele diz quem vai dirigir tal departamento, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Essa é a atribuição do pastor, você está me ouvindo bem? Não é a atribuição da mulher do pastor, não é a atribuição do filho do pastor, do amigo do pastor, não é a atribuição de um líder de um grupo ou líder de outro grupo. Quem atribui lideranças a partir do segundo escalão é o pastor da igreja. E mesmo se ele conceder, delegar que líderes de grupos nomeiem seus auxiliares, essa nomeação só pode ser confirmada pelo próprio pastor da igreja, porque ele que conhece as confidências de cada um, coisas que não podem talvez ser expostas à igreja, porque não são pecados para serem anunciados à igreja, mas são coisas que têm que ser levadas em consideração, tendências daquela pessoa que o pastor conhece, a partir de confissões, de aconselhamento, talvez, e que os outros membros não conhecem, e aí vão indicar pessoas. Não concordo com essa ideia da igreja
em assembleia. A igreja é quem diz quem vai assumir vice-presidência, tesouraria, secretaria, conselho fiscal, grupo de jovens, professor de escola. A igreja é quem decide isso. E o pastor só tem que dizer amém. Não! Isso aí tem que passar pelo pastor da igreja. Se a igreja não aprovar aquilo que o pastor escolheu, não, nós não queremos que essa pessoa ensine na escola dominical. Então é um assunto para ser tratado com o pastor, mas não a igreja dizer quem vai ensinar e o pastor ter que aceitar. De maneira nenhuma. É inversão de papéis. E quando o obreiro impõe precipitadamente as mãos sobre alguém para consagrar para uma obra, ele está se expondo. Se a pessoa estiver fazendo besteiras por aí, a igreja não estiver sabendo, ou ela for contraindicada para o cargo e as pessoas não estão sabendo, o pastor está se expondo a desprezo, a zombaria, e toda a igreja está sendo exposta a isso. Isso não está bom, não é bom para a igreja. Isso só vai prejudicar cada vez mais a obra. E Paulo está dizendo, não faça isso, não seja precipitado, não. E nem participe dos pecados alheios, quer dizer, se não disciplinar aqueles que estão cometendo pecado, é como se estivesse sendo cúmplice daquilo. Isso encoraja o pecado. O pastor não me disciplinou, eu fiz tal e tal besteira. Eu fiquei com a menina não sei quando, não sei onde, o pastor ficou sabendo, eu fiquei de novo, ficou sabendo, não fez nada, então está tudo bem, eu posso continuar assim. Olha que vergonha. Isso acaba se tornando um câncer que corrói a igreja toda. E pior ainda, eu ser consagrado depois para um cargo ministerial. Vamos pular o versículo 23, nós já vamos falar o porquê, nós vamos pular esse. E vamos lá para o 24. Os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrar em juízo, enquanto os de outros se descobrem depois. Isto é, Paulo está dando razões para não ser precipitado em escolher alguém para cargos de liderança, nomear pastores. Porque nem tudo é conhecido. Os pecados, alguns, de alguns homens são manifestos antes do julgamento, enquanto outros só se descobrem depois. Então a precipitação só leva a piorar essa situação. É preciso investigar a vida da pessoa, é preciso julgar o comportamento, ver a aceitação que ele tem dentro do povo, ver qual é a vida dele com a vizinhança, no trabalho, na família. Quantos obreiros foram nomeados sendo ditadores, carrascos da própria família, pessoas violentas, mal educadas, desprezadas pelos vizinhos. Como é que pode nomear uma pessoa dessa para ser um pastor? Para ser um líder de um grupo? Então, não seja precipitado, porque às vezes a igreja não está sabendo de coisas erradas que as pessoas fazem. E versículo 25. E da mesma forma também as boas obras são manifestas antecipadamente, e as que não o são não podem ficar ocultas. Isto é, não é só conhecer o que há de ruim nas pessoas, mas conhecer também o que há de bom. Isso é a obrigação do pastor. Se você quiser falar isso para o seu pastor, fale. Que você aprendeu na escola dominical que o pastor tem a obrigação de conhecer as suas ovelhas. Está escrito lá no Antigo Testamento: coloca o teu coração sobre o gado e conhece o estado das tuas ovelhas. Está escrito na Bíblia. O pastor tem que conhecer as ovelhas, porque não é apenas ele conhecer o que é de ruim para deixar de consagrar alguém, mas é ele conhecer também os pontos positivos, fortes, favoráveis, a espiritualidade, a vida moral, do que existe de bom de determinadas pessoas, para que aquela pessoa fique na lista de candidatos para serem indicados para determinados cargos. Agora, o pastor vê, aquele irmão é bonzinho, aquela irmã é boazinha, não preciso me preocupar com isso, deixa para lá, vou me preocupar só com os ruins agora para tomar mais cuidado. Não, e quer dizer que os bons ficam sempre sendo esquecidos, ele vai escolher onde? É preciso conhecer as pessoas, tanto as boas quanto as más dentro da igreja. Aquelas que têm pecados, que não têm, as que se comportam bem. Quantas pessoas têm tanto zelo da sua vida? Quantas pessoas têm zelo da sua vida moral, vida espiritual? Levam a sua família com uma bênção, são uma bênção na sua vizinhança, na sociedade, no trabalho, e são esquecidos, ignorados pela igreja. E podiam, se for o caso, se for confirmados por Deus, podiam estar exercendo um cargo de liderança na igreja, estar ajudando o pastor, ser uma pessoa que reforça a obra do Senhor dentro da casa de Deus, e são esquecidas, porque quantas e quantas vezes as coisas boas das pessoas são ignoradas. E aqui Paulo está dizendo que, da mesma forma, precisa conhecer as coisas boas das pessoas, porque algumas boas obras se manifestam antecipadamente, e outras não, e outras acabam ficando para depois. É função do pastor, não adianta fugir disso, é a obrigação do pastor conhecer as suas ovelhas. Quantos pastores não sabem nem quais são as tendências dos seus membros?
não sabem nem para que serve, qual é a inclinação ministerial de cada um. Como é que vai aproveitar? Como é que a obra do Senhor vai crescer desse jeito? Aí nomeia por afinidade, porque tem afinidade pessoal com determinada pessoa, nomeia a pessoa. Aquele rapaz trabalha faz tempo naquele grupo, eu vou nomear. Então ele já tem idade, já está com 20 e tantos anos, vou nomear para ser líder daquele grupo. Pelo amor de Deus, isso é critério? Isso é investigação séria de um pastor para descobrir como está a vida de uma pessoa, para ver se vale a pena nomear, e às vezes um dos membros está ali oculto, como eu disse, né, tem uma vida exemplar, maravilhosa, e o pastor não está nem sabendo, porque é um pastor que não conhece o estado das suas ovelhas. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, de que maneira Deus distribuiu os dons espirituais para a igreja, e cada membro do corpo tem uma função definida. Você não viu lá? Orelha, unha, dedão do pé, boca, língua, mão, as pernas, a barriga. Cada um tem uma função definida e é necessário para o corpo. Compete ao pastor da igreja conhecer cada membro do corpo e saber onde ele deve ficar localizado, qual função deve desempenhar e quando deve começar determinada obra ministerial. É dever do pastor. Quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas aí ele passa a falar dos critérios para ser nomeados pastores. Hoje em dia esses critérios estão esquecidos, não? Hoje em dia basta ter um seminário, um curso teológico, e eu já estou farto de ver pastores sendo nomeados só porque terminaram um curso teológico. Entraram burros, saíram ignorantes do curso teológico e estão dirigindo igrejas. Conheci pastores que nessa situação pegavam seus sermões na internet, ficavam viajando na maionese durante o culto para pregar aquilo para a igreja. Sem falar outras coisas que eu prefiro não dizer aqui. Nós deveríamos levar a obra do Senhor com mais seriedade. E essas igrejas que são excessivamente democráticas, que escolhem seus pastores, dizem a hora que ele é para chegar, a hora que é para ele sair, quanto vai pagar para ele, que ele é empregado da igreja, ele prega, ele tem que agradar a igreja. Essas igrejas deviam ter uma vida pautada na palavra do Senhor e dizer para o pastor, pastor, vamos ver como é que está seu ministério dentro da palavra do Senhor, senão a gente não vai poder aceitar que o Senhor venha a ser indicado pastor da nossa igreja. Nós pulamos o versículo 23, né, para nós encerrarmos. Paulo diz para Timóteo, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do estômago e das tuas frequentes enfermidades. Interessante que este versículo parece que foi colocado como uma cunha, um parêntese, aqui nas orientações a respeito da consagração de obreiros. Bem no meio, mas o que tem a ver? Parece que ele caiu de paraquedas o versículo aqui, que Paulo cometeu um erro. Mas eu não creio que ele cometeu um erro. Paulo sabia escrever muito bem, um homem muito esperto, muito inteligente, sabia se comportar diante da igreja, sabia o que escrever, estava sendo inspirado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus para escrever isso aqui. Então, este versículo colocado aqui no meio das indicações do pastoreio, na minha opinião, tem muita relevância. Mas o que significa isso? Por que Timóteo tinha enfermidades frequentes do estômago, hein? Bem, meus irmãos, já vimos que ele era um jovem que foi alçado à posição de pastor regional. Ele foi deixado em Éfeso para orientar a obra do Senhor, para pastorear a igreja cresceu em vários lugares, bairros, cidades vizinhas, e Timóteo era o pastor, estava ali, e ele olha para um lado, olha para o outro, lágrimas saindo dos olhos, né? Aquela aflição, e ele tendo que nomear pastores para as outras cidades, para as outras obras, porque ele não dá conta sozinho. Se hoje, com automóvel, com avião, helicóptero, carro, trem, os pastores não conseguem dar conta das congregações que estão distantes, embora alguns queiram abraçar o mundo com as pernas, né, só para dizer que é pastor regional, que tem não sei quantas congregações sob a minha responsabilidade, e coloca pessoas lá que não têm autoridade nenhuma, coloca pessoas nessas congregações, só para ele poder continuar mandando através de um fantoche naquelas igrejas. E não era o caso de Timóteo. Paulo diz que ele tinha que nomear pessoas que tinham condições para ser pastores de acordo com a palavra de Deus. Agora você imagina a situação emocional de Timóteo, jovem, sendo pastor de pastores, pastor regional, tendo que nomear pessoas, inclusive pessoas mais velhas, para pastorear igrejas
debaixo da jurisdição dele, e ele ainda tem que disciplinar essas pessoas caso cometessem pecados. Um jovem que foi aconselhado por Paulo a não ficar dando atenção aos clamores da mocidade, da juventude, aqueles clamores internos da carne, para não se preocupar tanto com o exercício físico, mas se preocupar mais com o exercício espiritual, para não dar muita atenção aos seus hormônios, às cobiças da carne, aos desejos da carne. Um jovem numa situação dessa, que já está lutando com a própria carne, que está lutando também com o descrédito de algumas pessoas, porque Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Imagina a situação emocional de Timóteo, ainda ser pastor de pessoas mais velhas, pastor regional. Um moço numa situação dessa estava com o estômago em frangalhos, ansiedade, angústia, medo de errar, quantas lágrimas, quantas noites sem dormir. Eu com muito menos, acho, que é muito menos, adquiri uma gastrite. Agora imagina Timóteo, tinha problemas, perturbações estomacais frequentes, e naquela época não havia água tratada como agora, as pessoas tendiam a acreditar que esses problemas estomacais podiam ser por causa da água, que realmente isso ocorria muito no Império Romano, Pessoas beber água contaminada, água que não é filtrada e limpa como a de hoje, E ter muitos problemas de saúde. E Paulo diz para ele, Timóteo, usa um pouco de vinho também, por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. Não beba água pura, não. Desnecessário é falar aqui que este vinho tinha álcool, Desnecessário. Até para desmentir muitos obreiros e pastores que dizem que na época o vinho bebido era vinho sem álcool. Isso não é correto. Nós já falamos isso nas aulas anteriores, provamos, até que quando Paulo fala para Timóteo que as pessoas que ele fosse consagrar para o diaconato e o pastoreio de igrejas não podiam ser muito dadas ao vinho. Se fosse apenas suco de uva, bebida de uva sem álcool, Paulo ia se preocupar com isso? Paulo, aqui é Timóteo escrevendo, eu posso deixar as pessoas beber vinho? Paulo ia falar, não, o vinho tem álcool? Não, então pode deixar eles tomar banho no vinho. Pode deixar a torneira aberta e ficar com a boca embaixo, não tem problema nenhum. E você também, Timóteo, não tem problema não, pode pegar água, misturar com vinho, já que não tem álcool, pode beber à vontade. Mas está na cara que não é isso. Está na cara que não é isso. É evidente que era vinho alcoólico e que Timóteo ia usar isso para matar germes na água, como era usado no Império Romano. As pessoas usavam vinho para matar germes da água, para não fazer tanto mal para a saúde. E que Timóteo também não devia nomear pessoas que fossem muito dadas ao vinho, porque o vinho tinha álcool e causava em excesso, muito dado ao vinho, em excesso causava perturbações, alteração do estado de consciência, porque tinha álcool. Nós não vamos voltar a esse assunto, mas eu devo dizer que ainda que o vinho bebido naquela época contivesse com certeza álcool, inclusive o que Jesus transformou lá nas bodas em Caná da Galileia, o vinho consumido por eles tinha álcool, com certeza. A responsabilidade é nossa de saber como nós vamos manter o nosso estado de consciência diante das bebidas alcoólicas. A Bíblia não proíbe você e eu de beber nada alcoólico, não proíbe. Mas a responsabilidade é nossa. A Bíblia não proíbe nós bebermos água, mas nós não vamos beber água até estourar. A Bíblia não proíbe nós de comermos e bebermos até nos fartarmos. Mas ela não nos dá o direito, pelo contrário, nos dá a responsabilidade de nós comermos só aquilo que é necessário para nós. Não nos dedicarmos à gula, que é pecado. Assim é em todas as áreas da nossa vida. Não devemos cometer excessos. Devemos ser moderados em tudo, como diz a Bíblia. Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. É gerado quando nós compartilhamos com Deus a nossa responsabilidade e pedimos ajuda a Deus. Então, irmãos, ficam aí essas orientações no nosso estudo de hoje a respeito de como lidar com os obreiros, como nomear, como escolher, como conhecer obreiros, e fica a dica também que nós podemos ter problemas de ansiedade e inquietação na nossa vida ministerial, isso faz parte. E que nós precisamos de ajuda dos irmãos, das outras pessoas que orem por nós. Pedir ajuda, sermos humildes
diante dos nossos alunos, os pastores diante das suas igrejas, os líderes diante dos seus grupos, pedir ajuda, porque não adianta a gente empinar o nariz e falar, agora eu sou professor, agora eu sou pastor da igreja, agora eu sou líder do grupo não sei o quê, agora eu sou aquilo outro. E com isso a gente ser arrogante, pensar que pode fazer as coisas sozinho e quebrar a cara. Me lembro do caso aqui de uma congregação do campo a que eu pertencia. Era dirigida por um presbítero e um diácono, já que fazia muito tempo que era diácono, era auxiliar desse presbítero. Um dia foi consagrado, presbítero também. E ele declarou assim para o cara, que era o pastor dele, tem um título de presbítero, mas era o pastor dele. Falou, agora eu também já mando aqui nessa onça. Então, o título para ele serviu para ele mandar, não foi para servir. E nós devemos observar aqueles que servem humildemente, como Paulo aconselhou Timóteo, e ajudar em oração, porque tem muitos que criticam os seus pastores, seus líderes, seus professores, criticam às vezes até duramente, e não sabem o que essas pessoas estão passando, o que nós estamos passando para desempenhar nosso cargo. Não fazem ideia, e alguns até dizem que nós não temos dom espiritual, que isso é coisa daquele tempo dos apóstolos, porque não conhece a palavra de Deus. Se é o seu caso, então venha estudar com a gente, venha conhecer a palavra de Deus, para não falar besteira mais, né? Para não sair por aí falando bobagem, ensinando bobagem. E nós estamos vendo também que existem até muitos pastores e muitos eruditos que estão ensinando coisa errada da palavra do Senhor, porque fossilizaram o seu entendimento naquilo que aprenderam e não querem mais abrir mão. E deixaram de fazer exegese bíblica a respeito do assunto, estão fazendo exegese. Estão obrigando a Bíblia a dizer aquilo que eles acreditam. Mas a palavra de Deus está aí para nos desmentir quando for necessário, quando for o caso, e nós temos que abaixar a orelha para ela e ser humildes e dizer amém, Senhor. Obrigado por me corrigir. Deus abençoe, amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.